histórias, um contador de histórias que anda mundo afora, que anda mundo afora, e as palavras traz no vento, e as palavras traz no vento, espalhando as porandubas, espalhando as porandubas, um contador de histórias. Eu cheguei agora, vai começar a história. Eu cheguei agora, vai começar a história. Oi, pessoal! Nós somos o grupo Poranduba Contadores de Histórias, da cidade de Ituiutaba, Minas Gerais. E estamos com vocês hoje no curso do projeto Encontra-Conto, um encontrão da contação, do edital PROAC Expresso, Lei Aldir Blanc, 60/2020. Prêmio por histórico de realização de mostras, festivais, mercados, feiras, festas literárias, premiação e outros eventos culturais da companhia Checkmate. Tudo pela Lei Federal 14.017, Lei Aldir Blanc. E o nome do nosso curso é Memórias de Quintais no Caminho das Histórias. Então, é esse o primeiro momento do nosso encontro, que nós vamos fazer a apresentação nossa primeiro, né? Para vocês nos conhecerem, e depois o curso. Eu sou Marlene Freitas, conhecida também por Marlene Massaroca, e trabalho com cultura lúdica infantil, pesquisando, brincando, cantando, contando, movimentando, e sou também atriz do grupo do Teatro Vianinha desde 1980, contadora de histórias do grupo Poranduba Contadores de Histórias, coordenadora e orientadora da Massaroca, Casa do Brincar, espaço lúdico da criança. Trabalho com crianças, jovens, adultos, idosos, dentro dessa linha da cultura popular. Fui professora do Conservatório de Música por muitos anos, em cultura popular e folclore, pesquisa, apreciação de música. Sou graduada em Pedagogia e Artes Cênicas, pós-graduada em mestrado com o tema do brincar, restos de manhã, análise do brincar na década de 50, 70, na região do Pontal do Triângulo Mineiro. Falta alguma coisa, Renata? Ih, tem coisa demais. Se for falar tudo, aqui não vai dar tempo no nosso curso. É uma vida. É uma vida. Então agora é a sua vez. Eu sou Renata Freitas, sou filha de Marlene Massaroca, sou mãe da Laura, da Alice e do Pablo, e também sou colaboradora na Casa do Brincar Massaroca, e também trabalho já há muitos anos com o grupo Poranduba Contadores de Histórias, espalhando as palavras por aí, que é o que quer dizer esse nome, né? O nome Poranduba em tupi quer dizer, tupi-guarani quer dizer espalhar as palavras. As palavras dos feitos indígenas, né? Também. E eu sou professora de arte e música do ensino infantil até o ensino médio no espaço escolar, além de graduada em música e agora recém-defendido o meu mestrado em musicologia, e também sou atriz e musicista e participo de muitas coisas que as pessoas convidam a gente por aí. A gente faz parte de grupo de teatro, do Teatro Vianinha e outras coisas mais. Então, dado que a memória que nós trazemos sobre a cultura popular da nossa região e um pouco também do nosso país
é extensa, pelo tanto que estudamos, pesquisamos, exercitamos, trabalhamos, né, sempre dentro dessa linha, principalmente da cultura da criança. Por isso, a gente pensou em buscar as memórias dos quintais na trajetória, no caminho das histórias, porque é lá que começa a história. Aliás, a história começa no começo, que é o lugar de começar. É. A história do ser humano, a história de uma pessoa, começa quando ela já está lá no ventre da mãe, né? Começando a vida. E já está vivendo lá dentro do seu quintal. Sim. Porque a mãe brinca com ela. E ela já escuta um ritmo, né? Que é o coração da mãe batendo, que vai dar ritmo também para a vida dela, para as palavras, para as sonoridades. Tudo. Escuta o ritmo do coração da mãe, escuta a voz da mãe, que já conta histórias, escuta o ambiente da casa dela, os sons, né, que são familiares. E quando a gente pensa em contar uma história de criança, que tem bebê, que tem esse grande evento, que é uma vida nova que chega, a gente pensa em uma coisa que é bastante significativa, que são as cantigas de niná. É verdade. Você lembra alguma? Porque a criança, mesmo que ela não pense, o bebê não pensa, mas ele sente. Lembro, você também sabe várias. Vamos lá. Tutu marambaia, não venha mais cá, que o pai do menino te manda matar. Tutu marambaia, sai de cima do telhado e deixa o menino dormir sossegado. Eu sei. Outra? Toda mãe que o filho embala tem a força de cantar. Quantas vezes ela canta com vontade de chorar. Eu sei uma. Esse menino não é meu, me deram para criar. O consolo de quem cuida é saber acalentar. E tem outras tão conhecidas, não tem? Vamos lembrar? Boi, 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 boi da cara preta, pegue esse menino que tem medo de careta. Ou mesmo na neném, que a cuca vem pegar. Papai foi pra roça, mamãe foi trabalhar. Antigamente era passear, né? Não sei se a gente modificou. Não, porque também o tempo passa, a sociedade muda. A mãe merece E a passear. cultura também muda. Também né? tem que trabalhar. Hoje a mulher é mão de obra, arrimo de família, ela colabora e também com seu ganho. Né? A mulher trabalha muito fora de casa. Então é natural que o pai vai para a roça e a mãe também vai trabalhar. Né? Agora, interessante é pensar nesses bichos dos acalantos, ou melhor, das cantigas de ninar ou cantigas de embalar. Quando você pensa no bebê que você está embalando, né? Quando a gente fez Voltando então aos quintais, porque essa memória dos quintais colaboram com a história, exatamente porque o quintal é a identidade infantil. É lá que a criança exercita todas as suas fantasias, a sua imaginação criadora, a sua experiência com a natureza, com o outro, com o seu igual, com a outra criança.
Ali ele vai construindo a sua cultura, a sua identidade. É através do sentir, do pensar e das nossas ações que construímos a nossa identidade. Além de termos um hino, uma bandeira, nós temos também os nossos costumes, nosso jeito de viver em coletividade, que é diferente. Nós aprendemos uns com os outros, aprendemos com as gerações passadas, com os que foram nossos ancestrais, muito antes do meu bisavô. Nós já trazíamos a herança cultural dessa humanidade a qual nós pertencemos. E esse acervo cultural é preciso ser relembrado para que nós não percamos a nossa identidade, a nossa memória. Um povo sem memória é um povo sem identidade. E começamos então a essa construção cultural a partir das brincadeiras, das vivências sentidas, experimentadas, com o resto do que o adulto joga fora ou fica ali ao lado da criança, para conhecer o mundo, para sentir esse mundo em que ela vive, se colocar dentro dele como um ser universal, precisa do quintal e das brincadeiras. Vocês podem pensar, mas nem existe mais quintais. Bom, o quintal é o espaço da brincadeira. Muitas vezes num playground, num parque, num clube, outras vezes na rua, nas cidades menores, onde não há perigo, bastante, como nas cidades grandes. As crianças brincam ainda nos quintais, elas exercitam as brincadeiras que aprenderam com seus pais, com seus avós. E isso tudo enriquece a nossa vida. São vários autores que dizem que um homem não é por inteiro se for metade criança. A gente só está inteiro, a inteireza da criança está no seu brincar, na construção do seu brincar. São as brincadeiras tradicionais, que a criança mesmo pode mudar, trocar, parar. E as brincadeiras cantadas também, elas podem virar história, não pode? Sim, aí nós vamos entrar, por exemplo, vamos entrar no caminho das histórias, então, né? Isso. As histórias vão se utilizar, se apropriar de elementos do cancioneiro, por exemplo, para ficar mais interessante. Por exemplo, tem essa daqui, ó. Onde está Margarida, olê, olê, olá. Onde está Margarida, olê, seus cavaleiros. Ela está em seu castelo, olê, olê, olá. Está em seu castelo, olê, seus cavaleiros. Eu queria ver a ela, olê, olê, olá. Eu queria ver a ela, olê, seus cavaleiros. Mas o muro é muito alto, olê, olê, olá. Mas o muro é muito alto, olê, seus cavaleiros. Mas tirando uma pedra, olê, olê, olá. Mas tirando uma pedra, olê, seus cavaleiros. Uma pedra não faz falta, olê, olê, olá. Uma pedra não faz falta, olê, seus cavaleiros. Depois tira duas, tira três, tira quatro e no final é tirando todas as pedras, olê, olê, olá. É tirando todas as pedras, olê, seus cavaleiros. Descoberta Margarida, descoberta Margarida, descoberta Margarida. A criança se sente completamente aceita, incluída, admirada, sabe? Porque nessa brincadeira fica a Margarida no meio da roda, os amigos que vão ser o muro, que vão ser as pedras, proteger a princesa. Ela é uma princesa porque ela está no castelo. A princesa Margarida, os meninos pegam na beiradinha da blusa dela, vai girando e vai cantando. E uma outra roda de cavaleiros tem do lado de fora, né, os cavaleiros que vão tirar as pedras, e aí eles vão escolhendo e tirando uma pedra cada vez. E no final saem todas as pedras e é descoberta Margarida. A gente até junta todo mundo pegando o pezinho da menina, ou do menino também, já aconteceu de ter Margarida, né? E sobe lá no alto aquela criança e ela fica super feliz. Ela está em evidência, né? Ela está em evidência. É ótimo para aniversário, porque a aniversariante está sempre em evidência, né?
Então, muito bom. E além disso, além dos aniversários e tudo, das cantorias, da roda, da importância. No aniversário né? também é legal brincar de roda, porque é quando tem muitos amigos para brincar, né? E a roda ela é mágica. Ela é mágica porque ela tem a poesia junto com a canção, com a melodia, né? O ritmo. A poesia é intrínseca com a palavra. Mas tem também o ritmo. E tem o ritmo. Tem o movimento em torno de um eixo energético que fica no meio. Tem o afeto Tem da o mão. afeto da mão que segura o outro. Dá um equilíbrio. Tem o pro abraço, amigo. quando exige abraço na canção de roda. Sim. Não é? Tem a criação do verso quando a canção é de verso, quando a roda é de versos. Tem muitas rodas que são de versos. E tem até um livro que conta como brincar de um monte de brincadeira de rodas que se chama Quem que será? Maripinicá, Quer que eu te pego? só se for já. Encontrei as três abraçadas no fogão. Tinha um zóio arregalado, parecia um ladrão. Otindolele, otindolele, lalá. Otindolele, era eu que estava lá. A brincadeira da Margarida está nesse livro, não? Acho que está Encontrei bem, as não lembro três, agora. tá? Mas esse livro foi um registro das memórias de Marlene Freitas, menina descalça, brincando por aí, nesses tempos que já se foram, e trouxe para o agora a importância do ato de brincar para nós, que somos hoje adultos e que já fomos crianças, e podemos continuar sendo crianças pela vida fora, até mesmo porque nós nos revigoramos, na medida em que nos tornamos de novo crianças. Porque o lúdico é prazeroso, ele nos dá alegria, ele nos dá plenitude. Quando você está brincando, e é incrível quando a gente vê isso numa roda de adulto, brincando, cirandando, como eles se tornam crianças, como eles não pensam em mais nada, como eles riem, como eles se movimentam, como fazem coisas que o corpo parece que não fazia mais. Tudo isso é um milagre da roda. Em eventos que a gente faz, a gente consegue colocar todo mundo na roda, né? Pra De participar. todas as idades. As avós, os Todas. avós, os pais, as mães. Cada um os brinca tios. do tanto que consegue, né? E ficam todos muito felizes de verem as crianças. E aí, assim, aquela canseira boa, né? Aquela Que a canseira, roda dá. poxa, que bacana que foi, que legal que foi. A gente tem tanta certeza disso que nós andamos espalhando isso por onde vamos e por onde nos chamam, por onde é possível fazer esse ato de trazer a brincadeira de volta do passado, unindo, fazendo elo do passado, dos nossos queridos que já se foram, talvez, para o hoje. É a única forma da gente imortalizar, ser lembrado, não é? É lembrando aquilo que foi ensinado por alguém um dia. Não é isso? Você é contadora de histórias de onde? Eu sou de tradição, porque eu sou desde que eu ouvia minha avó, quando eu era bem pequenininha. E eu ouvia minha avó no cantinho da cama dela, me contando histórias. A minha bisavó eu não ouvi, mas a minha avó eu ouvi. Depois a minha mãe fez o mesmo serviço com os meus filhos, prestou o mesmo trabalho e mágico encantador das histórias. E trazemos conosco... A minha mãe também fez o mesmo trabalho. Além com de... os meus filhos. E com os alunos, né? Quantos alunos eu já tive? Agora os meus filhos também já fazem. A gente já tem aí uma quarta geração, né? Já. E aprendemos também a utilizar toda essa sabedoria popular que aprendemos no caminho das histórias. Porque o caminho de contar histórias, cada um traça o seu, como já dizia Gilberto Gil, né? O meu caminho pelo mundo é o mesmo traço. Exatamente. Alguns nos dão alguma coisa para rechear essa vivência que a gente teve. Então, seguindo o caminho das histórias, eu gosto mais das histórias cantadas. Renato prefere. Eu gosto de colocar a música na história. No começo, então, eu vou buscar lá no meu arsenal de músicas
populares ou folclóricas para chamar para a história, para finalizar a história, para falar uma coisa que a personagem falaria, não musicalmente, mas a gente pode utilizar também. Gosto muito A também. palavra com a canção pode ser, por exemplo, uma história cantada, uma velha, muito velha, chamada Firim-Finfélia, tinha um lindo bananal no fundo do seu quintal. E também tem quem quer casar com a senhora baratinha, que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha. São histórias ainda. Histórias da minha memória da coleção Disquinho. Coleção Disquinho, com composição de Braguinha e músicas, algumas músicas folclóricas e também a história que nossos avós contavam. A história que está espalhada por esse Brasil inteiro, todos os lugares têm suas histórias. E Dona Baratinha, que você não cantou aí? Essa que eu fiz. Quem quer casar com a senhora? É a Festa no Céu. Essa, mas Dona Baratinha também é tipicamente brasileira. Nascida aqui no Brasil. E tem porque a Festa muitas no são de Céu. procedência europeia, né? Mas essa não. A Festa no Céu é que tem os sapinhos na escola cantando 4 com mais 4 é 4 com mais 4 é 4. E o mestre só tá errado. 4 com mais 4 é 4 com mais 4 é 4. Tá errado. Então essa também é brasileira. Dona Baratinha, vocês veem que no casamento dela, qual é a comida que eles fazem? É uma feijoada. Feijoada é comida da onde? É comida brasileira. Brasileiríssima. Nasceu aqui. Então, vejam bem, olha aí. Por isso nós temos certeza que a história é nossa. Né? E será que o Negrinho do Pastoreio também é nossa? Acho que sim. É uma lenda. As lendas, tem muitas lendas brasileiras. As lendas indígenas são nascidas Sim. aqui. Né? Eu? Algumas de procedência afro também, no caso do Negrinho do Pastoreio. E ainda bem que veio tanta influência, né, de tanto lugar. 3 matrizes maravilhosas, né? Português, afro e indígena. É um povo versátil, um povo criativo, porque tem um país tão grande, com tantas pessoas de vários lugares do mundo, só podia ter uma cultura riquíssima, efervescente, rica, e que nós, às vezes, nem conhecemos tudo. Claro, mas podemos conhecer um pouco, pelo menos o que está em volta de nós. É importante conhecer muita música, aumentar o seu acervo, o seu repertório. A gente citou aqui as canções, as histórias cantadas da coleção Disquinho, mas também tem a coleção Taba, que também tem história e música interpretada por grandes intérpretes da música popular brasileira, né? Tem Gal cantando, tem Gilberto Gil, tem história do Tom Zé, tem muita gente. Vocês podem até procurar na internet, baixar, que já tem. Spotify tem, YouTube tem. E tem a coleção Recreio também, que você gosta muito, eu né? gosto. Que é uma grande referência pra gente. Porque na revista Recreio, além das histórias de tradição oral que tem lá dentro, como por exemplo, tem a Bicho Folharal, que está lá dentro, que é uma história nossa. Além de ter essas histórias, tem algumas de autores muito bons. Tem a da Maria Vai com as Outras. Silvia Ortoff. Silvia Ortoff é uma grande autora, recontou várias coisas e está lá dentro da revista Recreio. Mas o mais legal da revista Recreio, não é, além das histórias serem muito boas, né, serem de excelência, é a memória que você traz, né? De receber mês por mês uma revista com uma história, quando ela começou a ser professora. Professora, não tinha livro de histórias na minha cidade, não tinha livraria, tinha revistaria. E essa revista vinha para essa revistaria. Na década de 70. Eu também, professor, não ganhava bem como não ganha até hoje. Então eu comprei algumas, não pude comprar todas. Fiz uma coleção, assim, inicial. Mais tarde, com a internet, eu descubro um rapaz chamado Gilson do Sul, que tinha a coleção inteira. Ele tem disponível, quem quiser achar. Chama Revista Recreio, está no Facebook, Revista Brinquedo. E ele me mandou todas que ele tinha, eu mandei para ele todas que eu tinha. Foi muito interessante isso. E, além de ser interessante, a gente já passou para frente, que essa é a obrigação de quem trabalha com tradição oral.
sabe? Passar para frente oralmente aquilo que você aprendeu. Claro, pode ter alguma mudança? Tem, porque é dinâmico, a cultura é dinâmica. Cultura não é coisa estática, não. A gente acha que, não, isso é coisa de antigamente. Não, até hoje a gente faz muita coisa sem perceber. Achando que é nova. Que é nova que é de antigamente. Né? Principalmente no vocabulário. Sempre, né? Sempre se recria, se refaz. Antes você chamava um rapaz na minha época que ele era um gato. E hoje? Hoje é um crush. Muda tudo, né? Teve época que ele era pão. Quando eu era mais moço, nossa, mas é um pão. Hoje ninguém fala mais isso. Enfim. Broto, né? Agora vamos pensar na questão que o que nós podemos fazer com as histórias, na construção do brincar. Ora, podemos sonorizar. Depois a gente vai mostrar alguns tipos de sonorização. Podemos cantar, como a Renata já mostrou. Podemos recontar com o meu tempero. A narrativa oral. A narrativa oral. Sem precisar de nada, a não ser a minha voz e o meu corpo. Valorizando as palavras e a história. Valorizando as palavras e a história. Sempre. Sobre a voz, é importante se preparar. Eu que a Renata você não ia falar do corpo? Depois eu falo do corpo. Já começa a falar. Então eu vou falar do corpo. O corpo, não, primeiro gente, você tinha um roteirinho aí, mãe. Tem. Vai de Tem. Eu disse aqui. Edita aqui, Eu disse que primeiro, a primeira coisa que precisa para contar a história é gostar de ler. É a primeira. E a segunda? Gostar de ouvir. Você vai construindo a sua biblioteca de histórias contadas, ouvidas, lidas. Aí a gente já está falando de dois tipos de fonte, né? Da fonte escrita e da fonte oral. oral. Mas a nossa preocupação maior é com a fonte oral, porque essa está sendo esquecida. A ponto de muitas pessoas contarem a história, que é de tradição oral, de forma completamente inadequada, equivocada, distorcida. Você não reconhece a história. Como é que eu posso pegar um chapeuzinho vermelho, por exemplo, e mudar toda a fábula dela, que é o encontro dela com a vovó e o lobo? É verdade. Sabe? Vai desaparecer. E, infelizmente, algumas mídias até fizeram isso. Sabe? Eu perguntava aos meus alunos, de quem é Cinderela? Os alunos respondiam, Walt Disney. De quem é Branca de Neve? Walt Disney. Não é. É do povo. Como é do povo, não é de ninguém. Mas não pode apropriar de qualquer jeito. Tem que respeitar a essência. No caminho, como eu disse antes, para contar, já falamos de ouvir e ler, existem formas de preparar o corpo e a voz. O corpo vai seguir a voz, vai seguir a intenção daquilo que eu quero falar. Mas eu não posso ser exagerado. Pois é, gente, aí chegou aqui de repente aquele monstro horrível e que ria, sabe, porque aí eu estou dramatizando de uma forma que eu estou chamando a atenção para mim, já esqueci a história. Desvalorizei. Não, eu vou usar gestos que enriquecem, porém não apagam a trajetória, né? A palavra oralizada, palavra que eu estou contando, narrando. É como você fazer uma narrativa completamente errada. E é importante também a voz. Ter cuidado com a voz. E prestar atenção nas nuances que você coloca. Né? Não dá para fazer muitas oscilações rápidas entre agudo e grave. Então, a menina e o caminho, pegada e perigoso, encontrava o lobo. Se for para um momento, assim, até fica interessante, né? A turma está dispersa, então, para chamar a atenção, trazer para a história, fica interessante, mas tomar cuidado para isso não virar uma coisa frequente, né, no seu jeito de contar a história. E também prestar atenção nas respirações, pronunciar bem as palavras, tentar fazer um desenho melódico para dar ênfase às palavras, como se fosse uma canção, né? Cuidado para quando vai para o agudo, para valorizar alguma coisa que acontece, e aí quando vem para o grave, para finalizar a sua frase. Também não dá para ficar falando numa região basal.
né? Contando a história que a menina chegou na casa da vovó e aí ela encontrou o lobo e o lobo falou, não, menina, por que você tem esses olhos tão grandes? Fica uma coisa parecendo, né, chapada, sem intenção, sem emoção. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E também para não dar disfonia, para não virar uma dor da garganta. Cuidado com os diminutivos. Cuidado com os diminutivos, o ritmo da história, das palavras. Estuda para poder acelerar, diminuir. Acredito que a pessoa, que a criança entende, ela entende o que você está falando. Não precisa minimizar, sabe? Acredita de verdade no que você vai contar. Imagina, que a criança imagina também. Se você visualizar, imaginar, você traz a criança junto com você. E a imagem. Nas suas palavras. Se descreve aquilo tão bem, que a gente... Nossa, parece até que eu vi, sabe? É isso que tem que acontecer. Bom, e a gente pode também utilizar de alguns recursos para contar histórias. Externos, recursos externos. Falamos dos recursos internos, né? Entender, ter acervo, estudar, né? Preparar seu corpo, preparar sua voz. Podemos utilizar ambientação sonora, a parte do canto. Não tenha vergonha de cantar com as crianças. Se você não tem domínio do canto, quando você começar a cantar qualquer canção conhecida, né, do repertório do cancioneiro infantil, ou mesmo bastante popular, conhecido pelas crianças, algum menino, alguma menina sempre vai começar a cantar junto e vai dar ênfase, vai dar a tonalidade, e aí todo mundo vai junto e a coisa flui, é legal. A gente se joga, pode ir. Precisa pensar também. Se permita. Isso. Se permita ser ousado, ousadia criativa, né? Não ousadia exagerada para aparecer. Não é você que tem que aparecer, né? Então, ter cuidado com isso. Eu chamo a atenção também para a questão de quando você vai escolher a história. Primeiro, a primeira coisa que a gente faz antes de contar a história é escolher que história eu vou contar. Por isso, você precisa conhecer histórias. Você precisa saber qual é aquela que te causa mais impacto, qual é aquela que realmente você gosta de contar? Qual é que você não gosta de jeito nenhum de contar? Eu falo que as histórias é que escolhem a gente. Porque você gosta de contar. Nossa, eu gosto muito de ouvir essa história, mas eu não gosto de contar. A Renata, por exemplo, adora contar histórias de terror. Eu, quando vou contar, faço elas virar piada. Então, ela sempre fala isso. Então, não é pra mim, sabe? A gente sabe assim, aquilo que tem afinidade, né, o que a gente domina, eu acho que você domina mais do que as histórias de fábula. Pode ser. O que eu acho incrível, gente, é como é que a história atravessa o tempo. Como que pode, até hoje, quando você faz... O menino fala, Chapeuzinho Vermelho. Há uma rapidez de identificação, né, naquilo que já foi escolhido muito antes. Uma coisa que atravessa o tempo foi algo que já foi selecionado para atravessar o tempo. Tem razão, né? De ter sobrevivido, de ter resistido ao tempo, né? Por isso não pode ser esquecido, a gente tem que valorizar. Vamos pensar então como nós preparamos uma história agora? Vamos. Nós podemos pensar o seguinte, que já falamos da voz, do corpo, agora nós vamos montar uma história, não montar um espetáculo. Montar espetáculo é para teatro. Tem cenografia, tem texto, atores, é um outro mundo. Não vamos espetacularizar as histórias que não viram nem teatro, nem narrativa. Mas a gente vai brincar com a narrativa aqui, como se fôssemos personagens, né? Claro, e uma coisa interessante... Já que estamos em duas, porque fazer isso em um sozinho é mais difícil, mas já que estamos em duas... Podemos. Por exemplo, pode acontecer de, no momento da história, um telefone tocar. E aí você aproveita e fala, então nesse momento o telefone tocou e era ela. A mãe da Chapeuzinho, preocupadíssima. Chapeuzinho, minha filha, você chegou! Você tem que ser criativo, ser improvisador. Mas o improvisador, interessante. Não é falar qualquer coisa, tem que pegar na hora, sabe? Tem que ter o time. Você pega e improvisa.
E para montar a história, primeiro, nós vamos pensar que existe 3 coisas básicas para a gente fazer. São 4. Há 4 coisas básicas para fazer o esqueleto da história. Por isso que é bom estar de 2. Uma ri da bobeira da outra, uma corrige a outra, são 4. Você vai achar interessante pensar assim, mas esqueleto da história? O esqueleto é o corpo inteiro, né? A gente vai rechear depois com aquilo que está dentro da história. Então, nós começamos do início, né, Renata? Que é o melhor lugar de começar. A gente começa do início. E o início, ele tanto vai falar. Mas o início não é a música que canta antes, nem o espaço que prepara, né? nem o cenário. O cenário eu já preparei antes. Porque a história. Antes do início, tem o pré-início. O proscênio no teatro. O início é a história mesmo. Depois da canção, depois das boas-vindas. Por que a gente prepara esse cenário, que também não deve ser exagerado? A gente prepara exatamente para acolher a história. Demarcar o espaço da história. Demarcar o espaço dela. Não preservar. Só acolher, como preservar, defender. Nós até temos uma cabana de histórias, onde os meninos entram por um túnel. Quando a gente vai para uns lugares muito malucos, assim, feira no meio da rua. A gente leva a cabana. Quando é possível, a gente carrega e monta a cabana lá no meio. Fala, vou montar lá no meio da cabana, porque nesse espaço aqui é impossível alguém ouvir alguma coisa. Prestar atenção se a criança está atenta observando sua história, se ela entendeu tudo, se ela está com você. Ela está caminhando com você e vendo as paisagens da história. Bom, e no começo, então, você apresenta a história. Não, inicia. Era uma vez... Desculpa. Há muito tempo atrás. Essa é a forma de começar, né? Certa vez, num tempo que muito, muito longe, quando os bichos falavam, num lugar muito grande, num palácio alto, e assim você pode... Essa história aconteceu lá no córrego. Muitas vezes depende de como está o seu público. Presta atenção no seu público sempre, olho no olho. Sente ele. Está pronto para aquilo ou não? Se não está, muda. Bom, e aí apresenta a personagem no primeiro momento. Aí vem o desenvolvimento. O desenvolvimento é a fábula propriamente dita. É a história propriamente dita que eu faço no esqueleto resumidamente, mas ao vivo eu vou discorrê-la da forma mais interessante possível e no tempo que eu acho necessário. Depois nós temos dentro da história o ponto culminante. Ele também tem que ser preparado, porque ele é aquele momento que vai tirar todo mundo da zona de conforto dela, que vai fazer reações, provocar reações na pessoa de encantamento, de medo, de curiosidade. Por exemplo, né? Então o pavão apareceu. Eu estou procurando pavão. Mas acontece isso também. Eu, então, sou terrível nessa coisa, porque se falar aconteceu, a gente tem que, nesse momento, vivenciar a história mesmo. O que é essa parte do pavão? O pavão misterioso, quando ele aparece, que ele traz a princesa para ir para outro país. Né? E ele foi uma invenção de um gênio amalucado. Então o leão estava na frente do guerreiro. É o clímax da história. O guerreiro tremia do outro lado. De repente. Né? E aí resolve. De repente, tem que resolver isso. Que é a quarta parte, que finaliza. Vamos finalizar essa história, porque ela não pode ficar desse jeito. O guerreiro, com seus olhos, acalmou o leão, que virou seu amigo. Alguma coisa assim, né? Tudo bem. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos... Depois da finalização? Tem muitas formas de finalizar histórias hoje, né, gente? As pessoas finalizam muitas. Eu tenho uma que a minha mãe contava, que é o João Besouro. Só vou mencionar essa história. Vou só mencionar essa história, Renata, porque foi minha mãe que me contou. Minha avó me contou, minha mãe me contou para vocês. E essa história não está registrada em outros lugares. A gente registrou por aqui. Bom, então nessa história... essa história é só ilustração. Você vai fazer o final, que a sua mãe falava. Isso. A mamãe falava assim, quando... então eu fui nessa festa, comi muito. Foi muito boa. Foi muito boa. Tinha isso, tinha aquilo, tinha fulano de tal, estava lá, ciclano, beltrano.
E eu comi muita doce, e aí até trouxe dentro de um pote de melado, alguns docinhos, escorreguei no enxuto, caí no molhado, quebrei o pote de melado, não sobrou nada para Só trazer essa para vocês. história. Só a história que eu acabei de contar. Esse finalzinho, a mamãe me deu o primeiro pedaço dele, o segundo eu que inventei. Só essa história que eu acabei de contar para vocês. Então, vamos contar uma história para vocês, baseado no esqueleto que nós fizemos. Depois, se der tempo, a gente fala desse esqueleto. A gente fez o esqueleto de uma história, que é uma história que acontece em quintal. O espaço. O quintal. Acontece em quintal, porque aqui na nossa cidade, é uma cidade muito pequena. É uma região ainda de muitas chácaras, sítios, fazendas. E também, dentro da cidade, as pessoas ainda têm galinheiro. E essa história acontece no galinheiro. Criam galinha, né? Então, você... Não. Vamos chamar? Você não sabe como é bom viver numa casinha feita de sapê. Uma mulher a nos fazer carinho, uma galinha, 2 ou 3 pintinhos. Pimenta no cucuruto. No quintal da vovó Cotinha, que era muito grande, muito arbóreo cheio de árvores, plantas, flores, tinha um galinheiro. E nesse galinheiro vivia uma galinha. Uma galinha muito espivitada. Muito frenética. Exagerada. Dramática. Curiosa. Olhava tudo e ciscava com muito cuidado, perfeccionista. Se o alimento não estava adequado, ela enjeitava. Enfim, um dia ela estava ali ciscando, procurando comida debaixo de uma pimenteira. Quando de repente, pá! Caiu na cabeça dela uma pimenta. E ela gritou exageradamente. Socorro! Ai, socorro, meu Deus! Caiu um pedaço do céu na minha cabeça! Ai, meu Deus, o mundo vai acabar! O mundo vai acabar! Eu vou correr! Eu vou andando por aqui. Eu vou andando. Dona Lesma! Dona Lesma, o que você está fazendo? Andando. A senhora não está saindo do lugar? Não. Não. Ai, meu Deus, mas o que tem isso? Eu sou devagar mesmo. Eu sei, você não tá com pressa, né? Não. Mas eu vou te falar. Corre, minha filha. Corre. Acelera esse passo aí. Deus, porque o mundo vai acabar. Porque o mundo vai acabar? Que bobagem. Vai acabar nada. O mundo vai acabar. O mundo vai acabar. Quem é que te falou isso, galinha? Quem me falou? O meu cucuruto, que tudo adivinha. Meu Deus do céu, ela adivinha tudo mesmo. É melhor eu ir mais depressa um pouquinho. Ai, vai me pegar. Meu Deus do céu. Seu sapo, pula com mais força, seu sapo. Por quê? Pula com mais força, porque o mundo vai acabar. Por que a senhora está correndo, dona Lisa? Porque o mundo vai acabar, justamente. Quem falou isso, dona Lisa? Uai, quem falou isso? Quem falou isso foi a galinha. E quem falou para dona Galinha? Quem falou para dona Galinha foi o cucuruto dela, que tudo adivinha. Nossa, coitada da dona Galinha. Nossa, então vamos correr, né? Corre. Senhor gato? Oi. Corre, meu filho, corre! Agora não. Tem que correr! Eu não quero nesse momento, eu quero descansar. Por que eu vou correr? Por quê? Por quê, seu sapo? Ô, seu gato, seu rato. Seu gato, corre, porque o mundo vai acabar! Isso é televisão, coisa de televisão. Não é não, meu filho, corre! Eu já tô correndo. Eu tô pulando aqui nos meus pulos. Quem falou, pra mim, foi a dona Lesma. E quem foi que falou pra dona Lesma? Foi a dona Galinha.
Mas quem falou pra dona Galinha? Foi o cucuruto dela que tudo, adivinha? Ai, 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 eu vou saltar, vou saltando. Seu Joaquim, seu Joaquim. Cai, sereno, cai. Na Seu ramada Joaquim, seu Joaquim. Cai, sereno, cai. Seu Joaquim. Na ramada mandioquinha. Para com essa história de mandioquinha. Eu tô cavucando a terra. Para de cavucar a terra. Mandioquinha. Não posso parar não, gato. Sai pra lá. Para, Sai, gato. corre, o mundo vai acabar, corre. Hã? O mundo, o senhor me escuta? O mundo vai acabar. Quem foi que falou isso, gato? Quem foi que falou isso, olha? Quem falou isso pra mim foi o sapo. E quem falou pro sapo? Quem falou pro sapo foi a dona Lesma. E quem falou pra dona Lesma? Quem falou pra dona Lesma foi a galinha. E quem falou pra dona Galinha? Quem falou pra galinha foi o cucuruto dela, que tudo, adivinha? Nossa! É, seu sapo. Mesmo? Vambora, tá todo Então mundo vamos correndo. correr! Corre, meu filho, corre! Vai, corre pra lá. Não, pra cá, pra cá. Vai pra lá, pra Ai, caí! Quebrei o... Acho que eu quebrei o pé! Ai, quebrei o pé, meu O Deus! senhor vai ter que ir pro hospital tomar Sonrisal. Ai, meu pé! Coitadinho, meu seu pé! Joaquim. Foi culpa da galinha. A galinha ficou... Ai, esse sapo, pra que esse sapo tá pulando na minha Porque o sapo frente? tava contando a história. Culpa dele. E o gato? Por que você deu essa notícia, gato? Tá bom, eu tinha que dar notícia, porque senão ficava... A culpa é do gato, então, não, uai. não tem culpa disso não. Então A culpa vamos- foi da Lesma, ela que começou essa história. Aquela lesmice dela. A Lesma. Foi ela mesma. E você? De quem você acha que é a culpa? É. Do sapo? Vai ter carrapato quem pensa que é o sapo. Ixi, falaram foi Dona Galinha. Dona Galinha? É. Ih, Titica tem na cabeça, É, quem acha quem que acha que tudo a adivinha. galinha é tudo adivinha. Isso mesmo. Não foi a galinha. Não foi. Ah lá, falaram que foi a lesma. A Lesma? É. Ih, a Lesma não foi ela mesma. Não foi ela não mesma. foi, não foi besta de quem acha que foi que a Lesma mesmo falou isso aí. Ela nem fala direito. É, então tá falando que foi o sapo. Não, o sapo não, o gato. O gato e Vai ter carrapato, quem acha que foi o gato. Bom, gente, eu, na minha opinião, posso dar a minha opinião? Sim. Eu acho que foi o seu Joaquim, o homem. Afinal de contas, o homem pensa, não é? E ele não precisava sair desesperado correndo. Quem acredita no que quer, acaba saindo correndo, caindo, quebrando o pé. É verdade. Seu Joaquim não pensou direito. Quem ouve também o que quer e sai espalhando sem pensar, sem saber nem nada, um dia vai machucar. Você não sabe como é bom viver numa casinha feita de sapê. Uma mulher a nos fazer carinho, uma galinha, 2 ou 3 pintinhos. Bom, o que nós fizemos nessa história para preencher o esqueleto, né? Primeira coisa, nós apresentamos as personagens da história, que era a galinha, o lugar, o espaço, e até Desenvolvemos a história, temática, da galinha, que era- a história toda da correria para lá e para cá. o que era o enredo, né? Exatamente. E o ponto culminante é quando o seu Joaquim machuca o pé. que aí vai desvendar, né? Tudo aquilo que ainda não sabíamos. E terminamos com uma forma boa e inventada também, inventada, uma forma divertida, né? De De interagir. interagir com o outro e tudo. Esse foi o nosso jeito de fazer o esqueleto dessa história, né? Mas a gente ainda pode usar muitos recursos externos, né? Para as contações de histórias. Vocês podem usar muitas coisas. Sim, e aí esses recursos externos que a gente Por vai falar exemplo, agora. por exemplo, Vamos pensar em sonorização de histórias, né? Nós podemos usar uma corneta para fazer a chamada, por exemplo. uma corneta fabricada, Fabricada em gente. casa, É olha um só. rolo de linha Linha. vazio, um cone, né? Um pente. E a gente coloca um pente na beiradinha, Desde criança que a gente faz prende ou com plástico, né? Que é E interessante tira para o dar um som. som, é. Ó. Sim. Tá vendo como que sai o som bacana? Se quiser Diferente, um né? outro som. Podemos, por exemplo, que ela abriu uma porta.
Ou mesmo a galinha, né? Tipo, Acho que dá. ou a galinha. Se você não quiser fazer com a voz, você faz. Experimenta assim. com os instrumentos a sonoridade que você pode dar. Podemos usar uma corneta de vento para todo mundo pensar o que vai acontecer. Ela vai dar aquela ênfase no algo que vai vir. Muito bem, vamos passar agora para outros elementos que podemos usar para enriquecer nossas histórias. Podemos usar bonecas feitas por artesãos, essa aqui feita por Dona Marinha, das bonequinhas. Podemos fazer histórias imantadas. Põe a bonequinha aqui. A bonequinha pode ficar aqui. Ó. Se eu quiser utilizar o espaço. Isso aqui é uma árvore de Imã. metal, de imã, né? Um porta-retrato. Que a gente pode usar para ir pode usar, colocando algumas figuras. Colocando os elementos da história. Caso você queira. A princesa. Aqui. Esse aqui não veio. Esse aqui é uma outra coisa que eu brincava desde criança e vou fazer um pouquinho para vocês. Peraí, não aparece. Não aparece. Eu te falo e tem que apagar ali. Peraí. Aí, ó. Isso é um camaleão. Estou vendo aqui uma outra figura. Tem outra figura aqui embaixo. Não está bem visível. Ah lá. E a Ana e o gato. E esse é um teatro de sombras. É mais elaborado um pouco, porque você tem que fazer as figuras. Você faz as figuras e também pode fazer a tela. A tela você pode fazer o que quiser. Isso aqui é de papel e papelão. Papel cedo e quando você papelão. era criança, a sua mãe emprestava um Os lençol. lençóis que ia lavar no outro dia, a gente molhava, pregava a figura nele, vinha com a velinha de trás. A vela, né? Ninguém tinha ensinado ainda que isso era teatro de sombra. Chamava de gente. cineminha. Aqui, ó, da figura imantada. Quem é ela? A Branca de Neve, não é? Que dá para colocar E a malvada aqui. Pode pôr ali. Não é? Podemos usar também. Também pode usar o velcro. Os né? dedoches. O velcro no... Como é que é o nome daquele tecido? Flanelógrafo. Antigamente usava muito velcro no feltro. O professor usou muito isso. Sabe? Pode usar ainda. Isso aqui Muito interessante. Ó, dedoches, formas animadas. Esse aqui é o rei Mustafa. Olha o chapéuzinho dele. Tá vendo? Olha a imponência da coroa. Podemos usar também Os bonecos tradicionais. fantoches feitos de Colher. colher de pau. Esse aqui é o caçador. É o caçador com chapéuzinho. Feito na colher de pau. Esse aqui é uma forrozeira, dançadeira. Cai sereno, cai, na rama da mandioquinha. Cai sereno, cai. Aí a gente brinca com isso e ri. Podemos fazer um monstro. Esse caso aqui, nós fizemos O coronavírus. coronavírus. Mas pode ser também o bicho misterioso. Isso aqui Pode é ser massinha, um isso aqui é que ninguém tinha visto. Pode. Eu uso às vezes Massinha de eu uso biscuit. o mesmo objeto em outras histórias, dá muito certo também. E alguma coisa assim um pouco mais sofisticada que a gente tem por aqui também. A gente tem muitos Tem bonequeiros muitos. no Brasil. Tem, a gente entra em contato. Vale a pena. Vale a pena encomendar. Tem o Beto Fantoche de Praia Grande, em São Paulo, e lá ele faz vários tipos de fantoche, o que você quiser ele faz. Assim também, ó, simplesinho, feito em casa, Com rolha. rolha. Esse aqui é o Rumpelstiltskin. A gente vai inventando, sabe? Vai brincando com De isso. acordo com a necessidade da história. A gente acha o príncipe, objeto, ó. né, o que a gente precisa para fazer a animação. E às vezes a gente ganha algumas horas nisso, ou perde as horas. Enfim, acho que chegamos ao final desse pequeno, desse Nosso nosso curso. encontro, né? Ou não. E algumas dicas importantes para a gente finalizar o encontro. Isso. Primeiro, contar para si mesmo a história.
observando o esqueleto que você já fez, até memorizar, se for o caso. Agora, com o esqueleto já memorizado, vai recheando, vai colocando elementos que você acha que tem a ver com você, com a sua história, com a sua experiência, com o seu repertório, vai enxertando na história. Ouse na criatividade, mas não exagere. Tempero demais, sufoca os detalhes, a essência da história. Tempero demais, perde a graça, você só vai ver uma coisa única. Veja a história na sua imaginação, acredite no que fala e mostra. Essa é uma viagem, os detalhes, a paisagem. Assim, você vai dominar a história. Leia, releia, conte, até memorizar. Ensaie antes a sua apresentação, ensaia no espelho, prepara seu repertório. Cada história tem a sua especificidade. Elementos mágicos. Sim, o realismo mágico está presente também. Pergunte a si mesma, se trabalha com crianças ou jovens, quanto tempo Em respeito à mesma coisa, mas... Nas minhas práticas, eu repito, a mesma coisa nas minhas práticas. Ouse fazer coisa diferente, suas aulas vão ficar mais interessantes, mais leves, e você bem mais amigo dos seus alunos, com certeza. Pergunta sempre para você se o seu trabalho está atualizado, se você refez, repensou, modificou, né? Preparou melhor. E finalizando, você pergunta, qual foi a mágica que eu realizei hoje? Um contador de histórias, Um contador de histórias que anda mundo afora, que anda mundo afora e as palavras traz no vento, e as palavras traz no vento, espalhando as corandubas, espalhando as corandubas. um contador de histórias. Eu tô indo agora, vai terminar a história. Eu tô indo agora, vai terminar a história. Tchau, pessoal!